Bom, nesse vídeo agora então vou falar sobre as cartas de estratégia do jogo. Então é uma parte bem importante lá. Cada rodada você vai ter que ver ali qual que é a melhor estratégia que vai te favorecer mais ali a tua raça e tentar não favorecer muito os outros jogadores. Então, como foi falado lá no início, são 8 cartas e cada uma é uma estratégia diferente da outra. Eu deixei separadas as duas primeiras aqui já. Então, a primeira é a iniciativa. Então ela já quebra um pouco aquela regra geral. Então ela não tem H1 e H2. Ela é uma carta que ela beneficia só o jogador que escolheu. Então, quem escolheu essa carta ele vai pegar o marcador de jogador inicial, que significa que na próxima fase de estratégia ele vai ser o primeiro a escolher as cartas. E essa carta ela tem uma regra especial também, que ela não pode ser escolhida duas vezes. Então o jogador escolheu a carta, ele ganha o marcador. Na próxima ele é o primeiro a escolher, mas não pode escolher essa. Esse marcador ele ajuda bastante o jogador também na parte de política lá. Ele desempata, a votação começa depois dele, então ele vai ser sempre o último a votar. Então ela dá algumas vantagens. E a vantagem da carta também é que ele não vai precisar pagar para fazer os H2 das outras cartas. Então, que nem a habilidade secundária dessa carta, todo mundo tem que pagar ali os marcadores dessa área da ficha. Quem está com essa carta, com essa carta aqui, ele não vai precisar pagar. Na próxima fase, se ninguém escolher essa carta, o jogador continua com o marcador, mas dele não tem mais a vantagem da carta, porque ele teve que escolher outra carta. Então essa é uma carta bem simples ali. Não tem H1 e H2. A segunda carta é a diplomacia. Então a diplomacia, a primeira habilidade, o jogador quando estiver executando, ele escolhe um dos outros jogadores e ele e esse jogador não vão poder ativar um sistema que tenha naves do outro, que tenha unidades do outro. Então digamos aqui que o jogador 1 escolheu o jogador 2, o jogador 1 está aqui com as naves amarelas e o 2 com as vermelhas. Então a partir do momento que o jogador que utilizou a habilidade primária da diplomacia, ele escolheu esse jogador não vai mais poder ativar sistema que tenha unidade dessa. Então eles não vão poder se atacar, né? Então o jogador, se ele quiser, ele ataca esse jogador, elimina todas as forças, depois ativa aquela habilidade. Na próxima ação não vai conseguir o jogador vermelho responder nesse turno, vai ter que esperar a próxima rodada para ele conseguir fazer alguma coisa contra o jogador aqui da unidade amarela. Essa é a habilidade primária. Então você elege outro jogador, vocês não vão poder ativar o sistema um do outro ali. A habilidade secundária, você vai poder recuperar 2 planetas que você usou e vai poder utilizar eles novamente ali nessa mesma rodada. Então no exemplo anterior, do vídeo anterior ali, a gente tinha usado essas cartas para produzir. Agora o jogador lá utilizou essa carta, você pode pagar lá um marcador, vai executar H2, você pode recuperar até 2 planetas, menos os planetas natais. Então essas duas cartas, como são do sistema natal dos Rakan, você não poderia recuperar elas, mas essa carta aqui você já pode recuperar e daí vai poder utilizar ali de novo ou a produção ou a influência. Então é muito boa essa H2. Então essas são as duas primeiras cartas. Agora eu vou pegar as outras duas. Carta 3 é a carta de política e a carta 4 é a de logística. Então a carta 3 é um pouquinho mais complicada de explicar. Eu vou já explicar um pouquinho de ação e a parte política do jogo que eu ainda não falei. Então H1, quando o jogador executar, ele ganha um marcador de comando, ele vai poder pôr ali na área dele já. E ele ganha 3 cartas de ação. Caso ele tenha já o limite aqui, que seriam 7 cartas, ele vai comprar uma, não vai poder comprar as 3 de uma vez só, compra uma, joga uma fora, para daí comprar outra, joga uma fora, para comprar outra, aí no final joga a última, ele pode ficar no máximo com 7 cartas.
Caso ele não tenha nenhuma, ele compra as 3 ali de cima e tá tranquilo. Agora, isso pode parecer muito benefício para o jogador, né? Mas daí ele corre o risco aí da parte política, que vem as cartas políticas. Então, ela vai ter você votar a favor ou contra e você eleger alguma situação. E dentre essas cartas, que nem aqui o exemplo é uma de eleger e aqui é uma de votar a favor ou contra. E dentre essas cartas tem as cartas que são leis, que se elas forem votadas a favor, você vai colocar ela ali do lado do tabuleiro e ela vai ficar ativa ali, mudando alguma regra do jogo ali, o que pode ser muito bom para uns e ruim para outros. Então, a partir do momento que você pegou essa carta, você vai talvez mudar ali a rotina do jogo. Como é que funciona daí? Então o jogador ele vai comprar a primeira carta e já vai resolver. Então no caso aqui saiu uma carta de lei, que é para eleger um jogador. Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem alguns exemplos aí traduzido em português de cartas aí de política. Como é que vai funcionar daí a parte de eleição aqui? Então, primeira, puxou a carta, o jogador vai ler ali o que está escrito para todo mundo, o jogador ativo. Ele leu, todo mundo vai começar a discussão ali, o que acha melhor, o que não acha. Os jogadores vão tentar convencer um aos outros ali no que votar, se votar a favor ou votar contra, ou a eleger qual planeta, qual jogador. Então vai ter essa discussão. Depois, a partir do jogador aqui que tiver com esse marcador, o jogador que está à esquerda dele vai fazer o voto, aí vai seguindo até ele ser o último. Caso dê empate, ele desempata. Os jogadores eles podem não votar, escolher não votar, e quando eles votarem, eles têm que votar com todos os votos. Eles não podem, eu quero dar só 2 votos. Tem algumas cartas que elas dizem que tem que ser a maioria, então na parte tem que ter a maioria para ganhar, e tem algumas partes que é só, que nem a eleger aqui, se você, a que tiver maior pontuação ganha, não precisa ser a maioria. Você vai votar com a sua influência, então são as influências dos planetas ali que você tem. Qualquer planeta que você já tenha usado, você não vai poder somar essa influência, então você vai ter que pegar os planetas que você ainda não usou para você poder utilizar, que nem aqui no caso teria 1 de influência mais 1 dessa, então ele está com 2. Na hora da votação ele jogaria 2 votos e assim vai somar o de todo mundo. Então é bem complicado. Se você acaba usando todos os seus aqui, você tem no mínimo 1 voto, né? Então você vai votar só com 1. Às vezes o jogador ali ele vai deixar para chamar essa carta aqui de política quando ele vê que todo mundo já gastou ali as cartas, e ele vai acabar mandando ali se vai aprovar ou não o que diz a carta ali de política. Depois que ele resolveu a carta de política, ele vai comprar as próximas 3 cartas do monte de política. Ele vai olhar e vai escolher uma delas para retornar aqui em cima, e as outras 2 ele vai colocar por baixo aqui da parte de política. Então é assim que funciona a habilidade primária da política. Então, às vezes o jogador quer muito carta de ação e marcador, escolhe essa carta, mas ele acaba puxando uma lei ali que vai ser bem complicado. E na parte de votação, os jogadores podem tentar subornar um ao outro, usando ali as mercadorias para que um jogador vote a favor dele. Lembrando que um jogador pode aceitar as mercadorias e na hora da votação não fazer o que ele disse que ia fazer. Aí os jogadores se entendem depois na partida, porque a regra ela não diz que o jogador é obrigado, mesmo que ele tenha aceitado ali o suborno ou tenha feito algum acordo ali. A habilidade secundária dela é o jogador poder, ele vai pagar ali e ele ganha uma carta de ação. Então a habilidade secundária dela pelo menos é simples. O que fica aqui é a parte de política aqui, que é esse que eu acabei de explicar para vocês.
para ficar melhor explicado aqui essa parte das leis, então tem a parte de eleger e tem a parte favor ou contra. Então a parte de eleger, aqui no exemplo, eleja 2 planetas, então cada jogador vai poder indicar ali em qual ele vai votar, aí o que tiver maior voto é o que vai ganhar, não precisa ser a maioria. Já na parte do favor ou contra, aí tem que ser a maioria. Então, maioria a favor ou a maioria contra. O jogador que não quiser votar, aí ele não vai ser contado aqui para maioria ou minoria, é só quem está participando da votação. E caso dê empate ou não consiga resolver, é esse jogador aqui que está com esse marcador que vai ter que resolver a agenda ali. Tem que tomar cuidado também com essas cartas que são leis. Então essas aqui que não são, elas são resolvidas e saem do jogo. Agora essas daqui, se forem aprovadas, aí elas vão ficar ali no jogo até o final do jogo. Existem algumas cartas aqui de política que vão deixar você revotar uma lei ou tirar uma lei que já esteja ativa ali no jogo, mas elas são poucas, então tem que tomar muito cuidado ali na hora o que for eleito vai ficar. Então é isso aí, valeu. Isso. A parte de logística agora é a carta 4. Jogador que quando executar H1 ele ganha 4 marcadores aqui. Então ele vai pegar a reserva 4 e já vai colocar aqui na ficha dele. Então é muito boa também. E a habilidade secundária. Só esqueci de falar aqui agora que eu lembrei, vendo a habilidade secundária. Quando você está fazendo a eleição ali na parte política, você usou aqui a influência, você não gasta o planeta. Então, se ele já tiver gasto, você não pode usar. Mas na parte de eleição, quando você usa, você não gasta o planeta. Você só usa a sua influência. E essas mercadorias aqui, você pode usar ela como influência também, mas não na eleição. Só na parte de compra, que daí no caso é essa aqui, H2. Que ela quebra a regra, você não precisa pagar esses marcadores para executar, porque ela funciona uma parte de compra. A cada 3 influências que você gastar, você ganha um marcador de comando. Como é que funciona? Então você tem que ter aqui, é como se fosse produzir. Teria aqui 2, então você já não poderia comprar, mas caso esse planeta aqui não tivesse sido usado, você soma os 3, gasta os planetas e você vai poder comprar um marcadorzinho ali e colocar na sua ficha. Então H1 o jogador ganha 4 e a habilidade secundária os jogadores podem comprar com influência. Então é isso, agora eu vou pegar as outras 2 cartas. Então a carta 5 e a carta 6, a 5 é a carta de comércio e a carta 6 é a carta de guerra. Então a carta 5, a habilidade primária dela, ela tem 2 opções, então o jogador tem que escolher entre a opção A e a opção B. A opção A, ele vai receber 3 mercadorias, mais as mercadorias dos acordos de comércio que ele tiver ativo. E ele libera para que todos os jogadores possam fazer acordos de comércio. Como é que vai funcionar essa parte? Então agora, cada raça ali vai ter 2 cartas de comércio, que nem o Rakan é uma raça forte na área de comércio, então cada uma são 3 mercadorias. E a partir do momento que o jogador executou esse lado A, ele inclusive, digamos que seja os Rakans, ele ativou aqui, ele vai poder trocar essas cartas com os outros jogadores. Então ele vai dar essa carta para um jogador e vai receber uma carta de mercadoria do jogador. Como é que funciona? O jogador que ativou, ele tem que aprovar esses acordos comerciais. Então ele pode até ser subornado. Geralmente o que funciona como moeda do jogo são as próprias mercadorias ou qualquer acordo ali que os jogadores façam. Então aqui eu deixei de exemplo outras 2 raças. Essa raça ela tem essas 2 cartas, então é 1 de mercadoria. E essa raça ela tem uma carta 3 e 1 de mercadoria. Então um jogador vai querer fazer acordo com esse para receber esses 3. Esse 1 já é mais fraco, mas então o Rakan ele não pode fazer acordo comercial as 2 cartas com um jogador só, então ele tem que fazer acordo comercial com um e depois com outro. Pode ser na mesma rodada aqui, ele negocia com, vamos usar aqui o exemplo, ele joga com o jogador 6 esse, e joga com o jogador 2 essa carta, recebe aqui essa carta desse jogador
e essa carta do outro jogador. Então agora ele deixa virado aqui as cartas, e assim que próxima fase que tiver a carta de comércio for ativada, ele vai receber 4 mercadorias e vai colocar aqui na sua ficha. A opção B, que daí seria, ao invés de fazer isso, ele fazer a opção B, ele cancela todos os acordos que estão ativos no jogo. Então já é uma opção para você acabar com todo o comércio ali do jogo. A H2 dele seria você paga um marcadorzinho para você poder receber as mercadorias dos seus acordos ativos. Então, se nessa rodada eu acabei de fechar esses acordos, eu não vou poder receber as mercadorias nessa rodada. Então eu vou ter que esperar a próxima. Aí quando outra pessoa pegar essa carta, se ela executar a habilidade primária e não fizer essa de cancelar os acordos, aí quando chegar a vez ali de H2, eu vou poder pagar e receber. E se eu for o jogador que eu estou executando, executar a A, eu vou receber 3, aí mais as que eu tenho ativas. Essas mercadorias você coloca aqui e você pode trocar elas ou por influência ou por recurso. Daí, ou seja, faltou ali um recurso para você construir alguma coisa, você gasta uma mercadoria aqui e consegue produzir do mesmo jeito. Ou na área de influência, quando você vai comprar lá aquela H2 da carta de logística, faltou, você pode gastar essas aqui. Na política você não pode gastar isso aqui como influência, tem que ser só as cartas mesmo. Então essa é a parte do comércio. A próxima carta é a carta de guerra. Então a habilidade primária dela é você poder recolher um marcador aqui do tabuleiro e devolver aqui para sua área de comando. Então você vai pegar, digamos que você ativou aqui e produziu unidades, agora você ativa a sua habilidade de guerra, recolhe esse marcador e as unidades que você acabou de produzir vão poder se movimentar. Ou você atacou um planeta ali, invadiu, atacou e agora você retira o marcador, você ainda vai poder movimentar essas tropas ainda mais vezes. Então é uma opção bem forte. E a H2 o jogador vai pagar, ele vai poder movimentar até 2 unidades dessas aqui. Pode ser 2 cruzados ou 2 destroyer ou um de cada um do tabuleiro. Elas podem estar em qualquer lugar aqui do tabuleiro, ele pode movimentar até as 2 para um sistema adjacente que esteja vazio. Então não pode ter unidades aqui, ele se movimenta. Aí digamos que aqui essa que estava desse lado, ele preferiu vir para cá. Aí ele vai lá pegar na área de reforço aqui dele, que não está na ficha, e vai marcar aqui como ativo. Então, dependendo da situação do jogo ali, é uma boa opção para você recuar naves ou avançar naves. Essa H2 da carta de guerra. Então, agora falta só explicar as 2 últimas cartas. A carta 7 e a carta 8. Carta 7 é a carta de tecnologia e a carta 8 é a carta imperial. Então, a carta 7, a habilidade primária dela é você receber uma tecnologia. Aí você tem que ter o requisito ali, às vezes a tecnologia ela precisa de uma outra tecnologia. Então se você não tiver, você não pode pegar aquela, mas se você atender ali o requisito, você pode escolher qualquer uma. E a habilidade secundária, os outros jogadores vão poder pagar, aí eles vão poder pagar recursos, até eles vão ter que utilizar 8 ali recursos, virando aqui, ou usando mercadoria. Pagando 8, ele consegue adquirir ali, pesquisar uma tecnologia. Então são 4 cores ali, vermelho, amarelo, azul e verde, e tem 6 de cada uma. Então aqui a quantidade. São uma parte fundamental do jogo também. As raças elas já começam com algumas tecnologias e você vai desenvolver ali conforme for a sua estratégia. Outra vantagem aqui dessa parte aqui de você pagar 8 recursos é que os planetas eles têm os descontos, né? Que é aquele terceiro item lá dos planetas. Então esse aqui ele daria 1 de desconto numa tecnologia de guerra. Esse aqui já daria 1 de desconto numa tecnologia verde. Aí aqui os planetas então que tiverem o símbolozinho, eles vão te ajudar. Você teria 2 de desconto para comprar aqui, poderia pegar esses 2 de desconto e usar sua mercadoria e comprar a tecnologia. E a habilidade primária, você ganha ali a
tecnologia. Você já desenvolve sem precisar pagar. Aqui no manual ele vem uma árvore de tecnologia para você ter uma noção. Então aqui essa tecnologia ela não requer nada e ela vai te ajudar a desenvolver outras duas. Então o que tem flechinha aqui é o que você precisa, e se a carta te libera alguma outra carta, ela sai com essas marcações de bolinha aqui. Então, que nem essa tecnologia não precisa de nenhuma porque não tem setinha, e ela te libera essa. Já essa ela vai te liberar outras, que nem essa aqui você precisa só dessa carta para conseguir fazer essa. Mas para ter essa carta você precisa ter essa. Então é uma parte bem interessante ali do jogo e que muda bastante ali. Bem tranquila essa carta. E a última carta é a carta Imperial. Uma carta que gera bastante polêmica aí, porque a habilidade primária dela está envolvida com os objetivos. Eu vou explicar aqui. Então primeiro eu vou explicar as cartas de objetivo, que eu não expliquei muito. Então primeiro, para formar o deck aqui de objetivo do jogo, estágio 1 e estágio 2. Então primeiro do estágio 2 você vai procurar essa carta que é fim de jogo. Você separa ela, embaralha as outras e vai tirar 3 cartas. Tirou 3 cartas, você vai misturar essa aqui no meio e vai embaralhar. Aí você colocou ali embaralhado, então não dá para saber quando que vai sair ali a carta de fim de jogo. E ficou por baixo. Das cartas de objetivo público 1, estágio 1, você vai pegar 6 cartas, baralhou ali, separou 6 e vai pôr por cima. Então são 10 cartas, sendo uma delas que diz o fim do jogo. É uma das maneiras do jogo acabar. E os objetivos ali, secreto, cada jogador já vai ter o seu ali, então já vai estar ciente qual é o seu objetivo secreto. Então, o jogo ele não começa com nenhum objetivo público aberto. O jogador escolheu essa carta, a habilidade primária dele é ele virar uma dessas cartas e colocá-la em jogo. Então, ele colocou ela em jogo, ele vai receber 2 pontos de vitória depois de ter feito isso. Então, digamos que esse ele já pula lá para 3 pontos de vitória por ter feito essa parte. Essa é a habilidade primária. Então, outro jogador escolhe, ele vai liberando os objetivos. Assim que o objetivo tiver aqui aberto em jogo, na fase lá de status, se o jogador atingiu, ele pode colocar lá e ele ganha um ponto de vitória, e assim ele vai subindo aqui na trilha de pontos de vitória. Então a maneira deles irem surgindo é com essa carta, e o jogador que faz isso ele ainda ganha 2 pontos de vitória. Caso saia a carta fim de jogo, ele vire aqui, saiu a carta fim de jogo, ele não vai ganhar os 2 pontos de vitória, porque assim que ela vira, já acaba o jogo, quem tiver mais pontos de vitória ganha. Então é bem tranquilo também. Assim que funciona esse deckzinho aqui. São 10 cartas e ele vai abrindo conforme essa carta for sendo escolhida. E a habilidade secundária, ela funciona com a parte de produção do jogo. Então o jogador ele vai poder pagar ali um marcadorzinho e ele vai poder produzir. Tem que ter aqui um planeta que tenha a doca dele. Ele pode produzir mesmo que já tenha sido ativado esse sistema. Então ele vai lá, produz, mesmo que tenha um marcador. E se não tiver nenhum marcador e tiver a doca dele, ele pode produzir e não vai precisar pôr o marcador dele aqui. Então não vai ficar ativado o sistema. Então ele produz, já na próxima rodada ele vai poder estar, na próxima ação dele ele vai poder estar movimentando. Ou então ele vai poder produzir num sistema ali que já 2 vezes no mesmo sistema. Ele ativa, produz, depois usa essa habilidade secundária lá que outro jogador utilizou, ele paga e produz de novo. Só lembrando aqui, caso eu tenha esquecido de falar, que na fase de status, quando você vai se qualificar ali para os objetivos, tanto secreto ou público, se você não tiver o controle de todos os seus planetas natais, você não pode se qualificar. Então, caso você perca aqui um planeta só para outro jogador, você não consegue se qualificar aqui, você tem que recuperar esse planeta. Tem algumas raças aí que elas têm só um planeta ali, então tem que defender bem, porque se um outro jogador te atacar, você acaba não podendo, na fase de status, se qualificar ali e ganhar pontos de vitória. Valeu. Depois de 1h30 aí, mais ou menos, de vídeo aí separado em partes, então
é isso que precisa aí ser aprendido para poder jogar o Twilight Imperium. Eu acredito que explicar tudo isso ali na hora, antes de jogar para o jogador, vai dificultar muito ali o jogador se divertir na hora da partida. É muito detalhezinho, mas é simples ali, pegando aos poucos, lendo ali o manual. Espero que o vídeo também ajude bastante aí o pessoal a aprender a jogar esse jogo. Meu principal objetivo era poder mostrar para meus amigos aí, para a gente tentar marcar uma partida. Então, agora eu vou partir aí pro próximo objetivo, que é achar uma mesa aí que dê para jogar esse jogo em 6 pessoas. Quero agradecer todo mundo aí da Ludopédia, Board Game Geek, Ilha do Tabuleiro, que tem os arquivos lá e a gente sempre pode estar encontrando aí sobre os jogos. E caso eu tenha errado alguma coisa da regra ali, se tiver alguém assistindo que manje mais das regras, posta um comentário aí e valeu!